Bom, o termo trabalho é comumente utilizado no dia a dia, mas muitas vezes a gente emprega ele sem saber o real significado dessa palavra. Bom, trabalho consiste no conjunto de ações que o ser humano realiza visando a sobrevivência, e por isso ele é indispensável para a vida humana. Ao longo do tempo, esse termo teve sua atribuição modificada. Inicialmente era relacionado à tortura e depois, principalmente com o surgimento da ética protestante, que pregava a acumulação de capital e também a salvação por meio do trabalho, ele se modificou para algo que enaltece e dignifica o ser humano, certo? Por mais que o capitalismo preze a realização individual e social por meio do trabalho, a existência de degradação, de exploração e as péssimas condições de trabalho dos indivíduos consistem numa contradição ferrenha a esse sistema. Ele é basicamente composto por duas classes, a burguesia, que é dona dos meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho em troca de uma remuneração que muitas vezes não condiz com aquilo que ele trabalhou. Essa diferença entre o que o trabalhador deveria receber e o que ele realmente recebe se denomina mais-valia, que é o que garante o lucro do capitalista, né? Bom, ao longo do tempo, o trabalhador se modificou. Ele passou de um trabalhador ultramente especializado e alienado para um trabalhador polivalente, que tem uma noção mais ampla do mercado e do processo produtivo. Além disso, o incremento tecnológico levou a uma situação de desemprego estrutural que ainda existe na sociedade. Ademais, atualmente o trabalho temporário está muito forte, ele está muito presente na sociedade para satisfazer necessidades imediatas em um contexto de crise muito grande, no qual o desemprego se acentuou. Bom dia, molecada. Aqui quem fala é Igor Mozaco. Estaremos discutindo sobre desigualdade social para o trabalho de Sociologia 2018. Desigualdade social ocorre em países nos quais não há um equilíbrio no padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito escolar, econômico, social ou de gênero. O fenômeno de desigualdade social é marcado principalmente pela desigualdade econômica, ou seja, quando a renda é distribuída heterogeneamente na sociedade. Entenderemos agora melhor as desigualdades de gênero e etnia ao longo de gerações. Ao ver do gênero, constata-se que as mulheres, além de terem uma jornada de trabalho maior e trabalharem mais, ganham menos do que os homens. Em relação às atividades não remuneradas, cerca de 90% praticam trabalho doméstico. Pesquisas afirmam que, em relação às análises feitas 20 anos atrás, a situação permanece a mesma. Quanto maior a renda da mulher, menos esta se dedica ao trabalho doméstico, visto que consegue contratar trabalhadores para executar este trabalho. Já com os homens ocorre o inverso. Quanto menor a renda, mais atividades para gerá-la este efetua. Em relação à raça e gênero, temos que o homem branco é o que ganha mais, seguido de mulher branca, homem negro e mulher negra, a qual está classificada na mais baixa de distribuição de renda. Uma das principais causas para a desigualdade social no Brasil é a falta de acesso à educação de qualidade. Apesar de estar em queda, a dificuldade de escolaridade entre raças ainda é alta, ou seja, a diferença de escolaridade ainda é muito alta entre as raças. O número de homens e mulheres escolarizados cresceu nos últimos 20 anos, porém ainda segue a ordem com o homem branco no topo, seguido de mulher branca, mulheres negras e o homem negro, que está no índice mais baixo de escolaridade no Brasil. Agora segue a entrevista de Rafael Cato e Thomas Petri. Mentira, é Ricardo Cato. Qual a sua atual profissão? Cirurgiã dentista especializada em ortodontia. Após a graduação, fiz o aperfeiçoamento, montei o consultório e fiz a especialização. Fui convidada a ser assistente do meu professor, coisas que eu fiz durante 9 anos. Por eu ser autônoma e uma profissão muito independente, nunca tive problema por ser mulher. Conforme a estatística apresentada pelo CRO, há um maior número de mulheres no mercado de trabalho. Não, eu, apesar de ser deficiente, e mulher, jamais senti nenhuma desvantagem com relação a tudo isso. Na minha profissão, não vejo desvantagem nenhuma em ser mulher, mas no contexto geral, as mulheres sofrem preconceito e deveriam ser tratadas com igualdade. O salário que você ganha realmente reflete o que você trabalha? Sim, é compensador. Qual é a sua atual profissão? Hoje eu sou professora titular no Instituto de Química da USP. Eu fiz graduação em Química
pós-graduação em Química, depois eu fiz um pós-doutorado e ingressei na carreira docente há 20 anos atrás. Sim, durante o meu pós-doutorado na Alemanha, eu me inscrevi para algumas vagas em indústrias na Alemanha. E ali eu senti que naquela época, em 1993, ou seja, 25 anos atrás, existia sim um pouco de preconceito pelo lado dos gerentes. Então eles preferiam contratar homens, alemães e solteiros. No meu caso eu era mulher, casada e brasileira, então eu tinha todas as desvantagens para oferecer, né? Mas o que eu percebi é que de uns anos para cá as coisas mudaram lá na Alemanha e se contrata mais mulheres na indústria química. Eu tenho alunas minhas que fizeram doutorado comigo e hoje trabalham na BASF, trabalharam em outras empresas alemãs, ou seja, eu acho que esse quadro hoje está um pouco melhor. Dentro da universidade, eu diria que é 50% de cada gênero, mas na indústria química ainda domina o gênero masculino. Então, a nível de universidade, não, porque eu sou funcionária pública e na carreira pública não tem como ter esse tipo de diferença. Porém, eu tenho pessoas que eu conheço que atuam no mercado, empresas, e aí sim, tem diferenças. E não só aqui, mas também nos Estados Unidos e na Europa. Mulheres sempre recebem menos que os homens, aproximadamente 80 a 85% do salário do homem. Mais mulheres na gerência, em posições de liderança. Assim, especificamente, como professora, pesquisadora, orientadora, assim, claro, né, eu acho que sim, mas isso não tem diferença se eu tenho um colega homem, o salário dele é o mesmo. Mas na carreira pública, a gente sabe que cada um trabalha o quanto gosta de trabalhar. Os que são mais dedicados à carreira vão ganhar a mesma coisa que os que são menos dedicados à carreira. Então, nesse sentido, é difícil de opinar para essa questão. Mano, eu queria dizer aí, tá ligado? Desigualdade, mano. É isso, brother. Desigualdade.